Rogério Gentili, nosso colega aqui do UOL, publicou uma informação relacionada ao Boechat. Deixa eu trazer essa notícia aqui para quem está nos acompanhando. A Justiça de São Paulo condenou a empresa Libs a pagar uma indenização de R$ 1.200.000 aos filhos do jornalista Ricardo Boechat em razão do acidente aéreo que o matou em fevereiro de 2019. Ele morreu aos 66 anos, quando voltava de Campinas. Ele havia sido contratado por essa indústria farmacêutica, a Libs, para fazer uma palestra num hotel sobre o cenário político, econômico. O helicóptero que o levava de volta para a capital paulista caiu sobre uma carreta na rodovia Anhanguera. O piloto também faleceu, Ronaldo Quatrucci. Rafael e Paula Boechat processaram a Libs, acusando-a de não ter cumprido uma obrigação contratual de garantir o transporte seguro do jornalista. A empresa responsável pelo helicóptero não possuía autorização da ANAC para realizar esse transporte de passageiro e a Libs se defendeu no processo, argumentando que não tinha sido a responsável pelo transporte do Boechat, uma vez que toda a organização do evento teria sido realizada por uma outra empresa, né, a Zoom Brasil. E aí o juiz não aceitou a argumentação e disse que a sentença, que a partir do momento que assumiu a plena responsabilidade do transporte do jornalista, a Libs, que foi a que contratou o jornalista, tinha a obrigação de certificar da melhor escolha possível. Como é que você vê essa decisão da justiça, Thales, e essa indenização, né, aos filhos do Boechat? Que haja indenização é mais que perfeito. Mais que perfeito. O valor eu não sei. Acho que o Boechat valia muito mais do que isso, a vida do Boechat valia muito mais do que isso. Então, o valor não cobre a vida do Boechat. Mas é uma lição para a empresa e para as empresas em geral. Eu espero que não seja uma coisa... É porque helicóptero, em geral, é gente que tem dinheiro para usar, e aí... Mas eu espero que não seja uma coisa só para as pessoas famosas, etc. Que esse tipo de indenização para o consumidor seja generalizado no Brasil. É preciso que as empresas assumam a responsabilidade do mal que elas possam vir a causar ao consumidor. Isso cada vez mais nos países desenvolvidos, isso é claro, e são indenizações altíssimas. Eu acho que a gente ainda é pouco. Você que entende também, né, estudou direito, essa decisão da justiça, porque é muito maluco como existe essa coisa de você terceirizar a responsabilidade, né? A gente até vê essa história das vinícolas. As vinícolas, a gente não sabia, a gente contratou uma empresa que contratou os trabalhadores. Nesse caso é a mesma coisa. A empresa, a Libs, contratou o Boechat, ofereceu no pacote, né, o transporte aéreo. Então, é responsabilidade da empresa. Eu não sei nem se tem trânsito em julgado já ou ainda tem recurso, será? Eu vou procurar aqui enquanto você fala. Eu acredito que ainda há recurso. Eu acho que é a primeira decisão. Porque é uma questão que a gente vê muito assim, em todo dano que qualquer negócio ou que qualquer pessoa cause a alguém ou a coletividade, como é que você estabelece a responsabilidade? Então, assim, essa discussão, ela existe. Aqui a gente tem um conceito de responsabilidade solidária no Brasil, Exato. Que é o seguinte, eu vou contratar um serviço X, eu vou ter 3, 4 terceirizadas, que cada uma vai fazer um papel. Muita gente fala, não, isso se resolve contratando as pessoas em vez de terceirizar. É um pensamento que não se fundamenta, porque se você tem uma empresa farmacêutica, você vai ter um departamento que faz eventos para fazer 2 eventos por ano que você faça, e não é assim que funciona o mundo. Os negócios são complementares entre si. Ocorre que, diante de uma tragédia dessa, Fabiola, que o Boechat era um cara super querido, chocou o país ficou chocado, e a morte que ele teve, outro dia um amigo em comum falou para mim, a vida do Boechat foi uma coisa tão fantástica que até o jeito que ele morreu, não tem mais ninguém que morreu desse jeito. É só o Boechat. E é uma coisa assim, que a gente fica perplexo. Então, tudo que for de indenização parece pouco. E tem essa discussão sobre quem que é o responsável. Tem a responsabilidade solidária. Se você resolve dar um evento,
ou se você contrata alguma coisa, você é responsável por todo mundo que está naquela cadeia de coisas. A gente vê político se safar com isso quando ele fala assim, não, quem ameaçou o fulano foram meus apoiadores, quem está tentando tirar o emprego de não sei quem são os meus apoiadores, eu não tenho responsabilidade sobre isso. E ele também tem, ele tem responsabilidade solidária. Mas para a política, a gente ainda está nesse processo de reconhecimento. No empresarial, isso está bem mais avançado em se reconhecer a responsabilidade. E voltando ao caso da vinícola, Fabiola, aqui me pegou um negócio do valor da indenização. Você lembra que o Leonardo Sakamoto estava falando daquela tentativa de fazer com que o valor de indenização sobre a vida de uma pessoa fosse só até 50 vezes o quanto ela tinha de salário, que é uma lei que se tentou passar? Então, eu acho que aqui a gente fica diante de uma coisa que é o seguinte, não tem valor a vida humana, nenhum valor vai ser suficiente, mas esse é um valor que, vamos dizer, pode dar a esses filhos uma compensação material que mitigue um pouco as consequências do sofrimento. É isso que é pensado. Mas acho que fica muito assim claro para a gente pensar um pouco na história do valor da vida quando a gente tem alguém tão querido sendo o objeto da história toda, né? É importante dizer até que você estava perguntando se tem ainda a possibilidade de recurso. Tem. A empresa ainda pode recorrer e certamente vai recorrer, porque na argumentação disse que não teria responsabilidade.